Bom, nós vamos falar hoje sobre aliança. O que significa o termo aliança? No sentido bíblico, o termo aliança refere-se ao pacto entre Deus e os homens, refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 12, depois Gênesis capítulo 15, e vamos vendo ao longo do Velho Testamento, depois uma nova aliança no Novo Testamento, onde claramente, em cada vez que ela aparece, nós percebemos a intenção clara de amor de Deus de salvar a humanidade, por meio da sua graça. E segundo o cristianismo, aliança significa Jesus encarnando, morrendo e ressuscitando para salvar aos homens. Então, o que o casamento tem a ver com esse termo aliança, né? Então, aliança no casamento ela vem reforçar, dar base, alicerçar um relacionamento baseado num Deus gracioso, num Deus poderoso, num Deus fiel, num Deus que restaura o relacionamento, que fortalece o relacionamento. Então, o conceito de aliança, ele só traz coisas boas. Ele não traz nenhuma ideia de obrigatoriedade, de persuasão, de convencimento, mas ele traz a ideia de fortalecimento, relacionamento, restauração, fidelidade, poder de Deus, graça de Deus na vida do casal, né? Então, por isso, o nosso segundo encontro vai falar sobre aliança, né? Então, vamos recordar um pouquinho quais que são os três elementos fundamentais do casamento, né? Quando a gente olha para o casamento, o que sustenta um casamento? A gente fala que tem três áreas fundamentais no casamento, que é o tripé de um banquinho mineiro, né? Os três pés desse banquinho, que é finanças, comunicação e sexo, né? Mas isso está dentro de uma ideia muito mais profunda, que é no casamento tem que existir exclusividade de um para com o outro e sem intervenção de terceiros. Tem que existir fidelidade e tem que existir intimidade, né? Então, nós vamos olhar para o casamento considerando, então, duas dimensões. O casamento como uma aliança diante de Deus e como uma aliança com o seu cônjuge. Então, a gente já viu lá em Gênesis 1, 27 e 28, na segunda-feira passada, onde a gente leu que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, né? E a gente viu também, versículo 27 e 28, no 28, que Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, daí a associação entre essa aliança que Deus fez com o seu povo e depois estendeu para a sua igreja com o casamento, né? Mas o que é o casamento? O casamento é um relacionamento pactual, né? Opa, aí já aí aparece a palavra pacto, né? Aliança. É um casamento pactual entre dois cônjuges e Deus. Deus é a figura central desse pacto, dessa aliança. Essa aliança ilustra o relacionamento fiel e contínuo entre Deus e os seus. Então, como é que essa aliança ilustra isso, né? Através desses três elementos que a gente vê aí, né? Talvez
a gente vê esses 3 elementos em Gênesis 2:24, que talvez seja o texto mais citado com relação ao casamento, né? Em casamentos, toda vez que vai se falar de relacionamento conjugal, nós citamos: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, vamos considerar essa ideia aí desse versículo, né? A exclusividade. Deixa o homem, pai e mãe. Se você deixa pai e mãe, você está deixando qualquer outro, né? Porque você está deixando o lar onde você foi criado, ensinado, onde você aprendeu os seus valores. Então, você tem que deixar também os seus amigos, você tem que deixar toda e qualquer pessoa que possa intervir e tirar a exclusividade que existe e deve existir entre você e o seu cônjuge, né? Então, deixa pai, mãe e qualquer terceiro, né? E se une à sua mulher, né? Aí a ideia de se unir é de grudar, de colar-se, de permanecer perto, de juntar, de cimentar, né? Então, essa ideia de unir mesmo, unir para depois, se quiser separar aquele negócio ali, arrancar um azulejo da parede que está cimentado na parede, grudado, colado ali, vai ter que quebrar ou a parede ou o azulejo, né? Essa ideia de fidelidade, né? Então, quando Moisés escreve em Gênesis 2:24, deixa pai e mãe e se une à sua mulher, é essa ideia de união, né? E por último, tornando-se os dois uma só carne. Aí vem a intimidade, né, do uma só carne. Então, não só, aí não é só o relacionamento conjugal, no sentido de sexo, mas no sentido de jogar no mesmo time, né, de olhar com os mesmos objetivos, seguir na mesma direção, remar na mesma direção. Essa ideia, então, fechando aí exclusividade, fidelidade e intimidade, né? Então vamos olhar para essas duas dimensões da aliança, né? Primeiro, com Deus, Provérbios 2:17, quando ele fala lá, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, né? Então, esse amigo aí, nesse versículo de Provérbios 2:17, quer dizer, aquele com quem você tem a amizade, com quem você tem companheirismo, com quem você tem intimidade, né? Então, esse versículo é uma advertência contra a mulher adúltera, né? Aquela mulher que deixa o seu marido, o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus, né? Então, uma das dimensões da aliança aí é que ela é com Deus, né? Então, essa ideia de aliança não é um acordo no cartório assinado entre um homem e uma mulher. É também isso. Mas a principal ideia aí é que é um compromisso que traz junto com ele temor a Deus. Porque é uma aliança diante de Deus, né? Então, nós temos que considerar isso para que nos momentos de tentação em achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Ou que a separação é o melhor caminho, nós temos que pensar nessa aliança dessa forma. Da mesma forma que Deus pensou quando ele fez aliança com o seu povo, e depois quando ele fez com a sua igreja. É uma aliança que é para valer. Ela não tem outra alternativa, né? E a outra dimensão dessa aliança é que ela é com o seu cônjuge. Lá em Malaquias 2:14, nós lemos assim: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, essa palavra aí, companheira, é com o adjetivo de unido, associado,
companheiro, né? Então, o homem foi desleal para com a sua companheira. Aí a dimensão da aliança de unido e associado com a mulher da sua mocidade, né? Então, contemplando não mais com Deus, mas também é um compromisso com a outra pessoa, né? Então, ninguém pode ser irresponsável a ponto de dizer, quer se casar comigo, ou eu aceito me casar com você, sem pensar que é uma coisa para valer mesmo, né? É uma coisa diante de Deus, mas também com outra pessoa. A gente ouve muito quando uma pessoa foi abandonada, foi traída, ou o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa. A gente ouve muito da parte que a princípio é a parte sofredora, né? Ela dizia assim: eu gastei, ele levou, ela levou 30 anos da minha vida, né? Eu vivi 30 anos ao lado desse sujeito e agora ele vai embora. Então, existe um conceito de aliança, é uma questão de honestidade. Você pedir a mão de uma donzela, né? Tirá-la do seu lar, onde muitas vezes ela é tratada como uma pessoa importante, uma princesa, uma filha querida e amada, e levá-la para um canto e depois abandoná-la naquele canto, né? Então, essa aliança ela tem que ser considerada com a mesma seriedade que ela é considerada que é diante de Deus, ela deve ser considerada que ela é diante da outra pessoa, que ela é diante dos pais da outra pessoa, dos amigos, da comunidade sua e dela, né? Então, nós temos que ter brio para considerar que o abandonar essa aliança traz uma consequência muito séria, machuca, destrói, né, causa revolta, afasta, quebra. É uma coisa muito séria o conceito de aliança, por isso a gente está falando nele, né? Então vamos olhar um pouquinho agora para o casamento, né? O casamento e o seu propósito. Então o propósito do casamento é refletir a imagem de Deus, que inclui essa ideia de aliança indissolúvel, eterna, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando a gente lê lá em Gênesis 1, 27 e 28, quando fala, pois criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e depois, no 28, então, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos. Quer dizer, eu criei vocês dois, vocês estão se unindo e seguindo em frente para formar uma família, mas eu criei vocês à minha imagem. E eu estou abençoando vocês para vocês frutificarem e se multiplicarem. Né? Então, o propósito do casamento é prazer, é companheirismo, é diversão, é responsabilidade, mas é principalmente refletir a imagem desse Deus que nos criou e que nos abençoou nessa união, né? E qual que é a implicação disso? Qual que é a implicação de ter a responsabilidade de refletir uma aliança indissolúvel? A nossa aliança reflete uma aliança eterna entre Deus Pai e o Espírito Santo, mas ela é temporária, né? Ela é perpétua, ela é enquanto nós vivemos. Na eternidade nós não vamos estar casados, né? Então a implicação de refletir essa aliança indissolúvel é que não é o ato sexual que define, o casamento está consumado no ato sexual, não. O que define o casamento aos olhos de Deus é esse compromisso de hora que você disser sim, você está dizendo, eu vou honrar a santidade desse Deus que me criou e que me abençoou, sendo exclusivo, sendo fiel, e mantendo a intimidade que Deus quer que eu mantenha no meu relacionamento e que eu assumi diante dele,
diante de você, meu cônjuge, diante de toda a comunidade que nós conhecemos, né? Então, é uma implicação séria, é uma implicação de responsabilidade, né? Então, só para nós ilustrarmos aqui, nós não vamos ter tempo de estudar essas 3 passagens que são lindas, né? A gente vê aí Ezequiel 16, de 59 a 63, né, que fala assim: porque assim diz o Senhor Deus, eu te farei a ti como fizeste, que desprezaste o juramento, invalidando a aliança. Mas eu me lembrarei da minha aliança, feita contigo nos dias da tua mocidade. Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, assim as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio. Quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Então, profecias que ainda se cumprirão, a restauração de Sodoma, Samaria, Israel, se estabelecerá o reino milenar de Cristo aqui na terra. Eles vão participar das bênçãos da nova aliança, mas naquele momento, em Ezequiel 16, estava sendo retratado uma infidelidade, mas Deus estava bancando e mantendo essa aliança e restaurando essa aliança pela fidelidade dele. Então, às vezes, um dos cônjuges pode manter essa aliança pela fidelidade dele a Deus, né? Então, imagina se os 2 cônjuges tiverem essa visão de eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que honrar essa aliança que um dia eu assumi com essa pessoa para glorificar o nome de Deus, né? Então, se os 2 fizerem isso, podemos dizer que esse casamento ele é indissolúvel até que a morte os separe. Então, por isso esse conceito de aliança é tão forte, né? E que ele está tão deixado de lado hoje na nossa cultura ocidental, né? Trocar de cônjuge é a coisa mais simples. Nós trabalhamos na área de imóveis e agora mesmo nós fechamos hoje um apartamento porque o casal se separou. Ele está comprando rapidamente um apartamento porque ele não suporta mais ficar no mesmo apartamento que ela. Quer dizer, é uma coisa tão triste, né? Está decidido, quebrou, arrebentou e não honraram essa aliança, né? Não houve restauração, como a gente vê nessa aliança e nessa passagem de Ezequiel, né? Uma outra ilustração da aliança a gente vê lá em Oséias. Nós não vamos ler Oséias, né? Mas uma aliança resistente, né? O tema do livro de Oséias, ele fala sobre o amor de Deus por Israel, né? Então, a despeito do que Israel fez, aquela contínua infidelidade, apesar de Deus continuar sendo fiel e Israel sendo infiel, o amor leal de Oséias por sua esposa Gomer vai permitir a restauração do casamento. Ele a perdoou e ele a amou incondicionalmente, né? Então, essa aliança diante de Deus e do outro é uma aliança resistente, que quando um quiser exercitar o perdão que um dia ele experimentou com o Senhor Jesus, ele pode perdoar, perdoar, perdoar e restaurar essa aliança. Sempre existe esperança, porque sempre existe o perdão e a restauração. E por último, a gente vê em Jeremias 31, de 31 a 34, né, onde a gente lê: Deus renova a sua aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Né? Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que coisa maravilhosa, né? Uma aliança renovada da parte de Deus, um Deus que não se lembra dos nossos pecados, porque ele olha para nós e vê em nós o sangue do Senhor Jesus, e vê em nós todos os nossos pecados perdoados, né? Então, talvez essa seja a passagem mais importante do Antigo Testamento sobre a nova aliança, né? A gente vê isso lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel, os comentários, Hebreus, Romanos 11. Então, a gente vê esse conceito de aliança restaurando, sendo resistente, renovando um relacionamento, né? A gente vê esses exemplos todos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, e que pode ser aplicado no nosso casamento, né? Mas não só no Antigo Testamento, né? Não só no Antigo Testamento. Nós vemos a ilustração dessa aliança também entre Cristo e a igreja no Novo Testamento, né? Então, Lucas 22, 20 fala: semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Um novo acordo que Deus fez com os homens, baseado no quê? Na morte de Cristo. O sangue não era mais de um cordeiro, mas era do cordeiro, do Filho de Deus, né? Do nosso Senhor. Então, uma nova aliança. Foi pago um alto preço por isso, né? Para nós parece assim uma coisa tão simples, né? Às vezes as pessoas não conseguem entender e aceitar esse conceito. Mas qual é a minha parte nisso? A sua parte é entender e aceitar o presente que Deus está te dando, né? Então, Cristo e a igreja ilustra essa aliança que a gente tem que trazer esse conceito também para dentro do nosso casamento, né? O conceito de renovação, de perdão, de virar a página, de dar uma nova chance, porque foi isso que o Senhor Jesus fez conosco, né? Uma aliança duradoura também, a gente vê essa ideia da aliança duradoura lá em Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, né? O sangue do pacto eterno. Ela é duradoura, ela é enquanto nós vivermos, né? Ainda sobre as implicações dessa aliança, né? Ela envolve uma figuração de duração ilimitada. Então, também nós não vamos ler todo esse trecho de Efésios 5, de 22 a 33, é um trecho conhecido, né? Mas fala do relacionamento e da posição da esposa para com o marido de submissão, né? E do marido para com a esposa de amor. E ele termina dizendo: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido, né? Então, se nós fizermos uma comparação do relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja, né, a gente olha e vê que a obediência da igreja a Cristo independe do que ela está passando, das circunstâncias que ela está passando. Ela deve obediência ao seu Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja, né? Nós somos o corpo. Então, por mais que Ele permita que nós passemos por provações, por sofrimento, por dor, por injustiças, né, por perseguição, a igreja continua submissa ao seu Senhor, né?
que é o Senhor Jesus. De igual modo, a esposa. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto nos próximos encontros, mas vai ter um encontro só para isso. Mas de igual modo a esposa, com essa mesma disposição de aceitar o que o Senhor Jesus permite que a sua igreja passe, honrando, obedecendo, louvando, adorando, de igual modo a esposa tem que ser submissa e respeitar o seu marido, independente das circunstâncias, né? Ela tem que fazer a sua parte. Da mesma forma, o amor sacrificial de Cristo não é retirado da igreja quando ela deixa de atender às suas expectativas. Então, quando a igreja está em pecado, o Senhor Jesus continua amando a igreja e cuidando dela, né? Então, de igual modo, o marido também deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e ama a sua igreja, independente das respostas dela, independente da submissão ou não dela, do respeito ou não dela. Então, de igual modo, da mesma forma que o Senhor Jesus ama e cuida da sua igreja, independente do que ela esteja fazendo, o homem deve amar e cuidar da sua esposa, independente das suas reações, se ela está ou não sendo fiel à aliança que um dia ela assumiu diante de Deus. Nós chegamos na metade do nosso tempo. Não sei como é que vocês estão, podemos seguir em frente? Positivo. Ok. Com certeza. Então, joia, obrigado. Então, ainda terminando sobre as implicações da aliança, né? Nós podemos afirmar que a qualidade do relacionamento espiritual de um marido com Deus é diretamente proporcional à qualidade do seu relacionamento conjugal, né? Então, às vezes, a gente ouve um marido, e isso se aplica também à esposa, né? Mas nós vamos tratar aqui especificamente do marido. A gente ouve um marido falando, cara, mas você não sabe o que eu passo lá em casa. Aí você pergunta assim para ele, que nota você daria para sua esposa? Que nota espiritual você daria para sua esposa? E ele pensa e ele dá uma nota, né? E a gente pode desenvolver um pouco esse assunto e afirmar com certeza de que a nota que ele deu para a esposa dele é a nota que ele tem para com Deus. Então, a qualidade do relacionamento espiritual dele com Deus é diretamente proporcional à qualidade do relacionamento dele com a sua esposa. Então, a gente lê lá em Malaquias 2, versículo 12, e depois no versículo 13, fala assim, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então, continuando aquela ideia de ele abandonou a companheira, né, da sua mocidade, ele causou lágrimas, choro e gemidos, de sorte que Deus já não olha para a oferta dele, nem aceita com prazer da vossa mão. Né? Então, à medida que o nosso relacionamento com a nossa esposa não está bom, com certeza o nosso relacionamento com Deus também não vai ficar bom. Né? Ou então, se o nosso relacionamento com Deus não está bom, vai refletir num relacionamento ruim também com a nossa esposa. Né? E 1 Pedro 3,7 vai um pouco mais além. Né? Então, quando você vê aí em Malaquias 2,12, fala de uma linhagem que não está mais honrando o nome do Pai, fala de uma alienação progressiva de Deus, está causando dor, choro, gemidos, Deus já não está se agradando da oferta, não está aceitando com prazer aquela oferta, porque não está refletindo a glória dele, não está glorificando o nome dele
aquele relacionamento, né? E a coisa fica mais feia ainda quando a gente vai para 1 Pedro 3,7, né? Quando fala, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, e a consequência, para que não se interrompam as vossas orações. Né? Então, chega no momento que o homem pode perder a comunicação significativa que ele tem com Deus, ele pode perder completamente essa comunicação. Não vai mais existir essa comunicação, porque ele não está tendo consideração com a sua esposa, né, que é juntamente herdeira da mesma graça que ele. Então, as implicações dessa aliança envolve tudo isso, né, a qualidade do relacionamento com o nosso cônjuge. Né? E também dentro da aplicação da aliança, honrar a aliança significa manter a pureza moral no contexto do casamento, né? Então, 1 Timóteo 3,2, que não é escrita só para bispos e diáconos, né, mas para todos nós que somos da Igreja do Senhor Jesus, Paulo fala, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, né? Então, a ideia aí de marido de uma só mulher, né? Que cultiva uma vida pura. Para você ser marido de uma só mulher, nós homens sabemos o quanto nós temos que buscar santidade, o quanto nós temos que fugir, o quanto nós temos que evitar coisas que nos levam a um caminho de impureza, de pornografia, e que vai atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, né? Então, o abandono dos vícios, a gente vê em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses 5, fala, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Isso pode também fazer parte da vida de uma esposa, né? Então, isso... Mas a gente vê de uma forma mais comum o homem sendo atraído pelo que ele vê, né? Então, essa inclinação carnal, a impureza, a idolatria, idolatrar algo nessa área, né? Então, se nós queremos honrar essa aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge, nós temos que abandonar todo tipo de vício que nós somos tentados a ter ou que um dia nós já tivemos. E as esposas podem ajudar seus maridos com relação a isso, né? Então, é abandonar relacionamentos que estimulem a impureza de qualquer tipo, né? Então, às vezes é abandonar amizades, lugares que frequenta, filmes que assiste, abandonar todo e qualquer tipo e forma de pornografia, né? Então, a pornografia, às vezes, não é só na internet ou na televisão, num filme, pode ser num livro de contos, né? O homem pode estar, ou mesmo a mulher pode estar sendo estimulado através do que ele está lendo ou do que ela está lendo, né? Então, abandonar esse tipo de vício faz parte de honrar a aliança que um dia nós fizemos com o nosso cônjuge, né? E também, Hebreus 13:4, quando fala honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Então, não é a cerimônia do casamento, não são as bênçãos dadas pelo pastor que vai fazer o casamento funcionar, né? Isso faz parte, é uma parte importante, mas o casamento vai depender do quanto cada cônjuge vai abrir o seu coração para Deus, vai entender esse conceito de aliança e ao longo do casamento vai querer se manter firme nesse propósito de aprender, praticar e obedecer e
cada um fazendo a sua parte no casamento, essa aliança vai cada vez se fortalecendo mais, né? Chega num momento que, com certeza, o casal não se imagina mais um sem o outro, né? Então, não existe mais a concepção de uma separação. E essa ideia deve partir no momento que se decide casar, né? Então, é olhar nos olhos e dizer, até que a morte nos separe realmente, né? Mas se o relacionamento não for cristocêntrico, ele vai estar mais vulnerável. Então, cada um tem que buscar uma vida íntima com o Senhor Deus, né? Para que, proporcionalmente a isso, haja uma vida íntima e abundante com o seu cônjuge, né? Então, nós vamos estar muito mais vulneráveis se nós não estivermos vivendo uma vida santa diante de Deus, as pressões do dinheiro, agora dessa crise que nós estamos passando, do desemprego, de repente da doença, né, da incompatibilidade de gênio, que é uma coisa muito usada, da sogra, né, do muito trabalho, do não querer trabalhar, do não querer assumir suas responsabilidades. Então, à medida que nós formos menos cristocêntricos na nossa vida individual, nós vamos estar mais sujeitos a essas pressões, né? Então, o próprio coração de cada um dos cônjuges que vai dizer se o quanto está comprometido a investir no casamento, né? Então, só queria deixar aqui uma palavra de esperança para cada um de nós, né? Que apesar das circunstâncias, das diferenças, das inclinações ao pecado que nós temos, se nós nos curvarmos diante de Deus, Ele pode mudar toda a situação, Ele pode restaurar todo relacionamento quebrado, Ele pode operar milagres nos nossos lares, basta que nós nos dobremos diante dEle. Estamos terminando esse conceito de aliança. Efésios 5, 21, quando nós lemos sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Honrar a aliança significa agir deliberada e continuamente em busca do melhor para o nosso cônjuge, né? Só um minutinho. Então, a esposa, quando fala sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, né, a esposa se sujeita obedecendo, sendo submissa, respeitando, encorajando, auxiliando, buscando a honra do marido. É isso que um marido precisa, né? Ele precisa disso, de ser encorajado, auxiliado, honrado. É isso, respeitado. É isso que ele precisa. E a esposa precisa de que o marido se sujeite a Cristo e sirva a esposa, amando-a, nutrindo-a, aperfeiçoando a sua esposa, se sacrificando em favor dela, colocando-a acima de toda e qualquer mulher, inclusive da sua mãe, né? Então, é essa necessidade que nós temos dentro da aliança, né? De um ajudar o outro, e os dois se sujeitando a Cristo, fazendo isso, né? E um outro ponto que a gente vê na aliança é lidar de maneira altruísta com a relação física, né? Então, 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5, fala: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão de comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicardes à oração, e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, a primeira ordem é que o marido satisfaça a sua esposa. Deseje, queira, busque fazer isso, né?
E o complemento dessa ordem é que a esposa faça o mesmo. No versículo 4, cada cônjuge entende que seu corpo é como uma dádiva de Deus ao outro, né, para evitar o pecado, para satisfação, para prazer. E no versículo 5, a gente vê que mesmo atividades espirituais, como a oração, elas devem ter um tempo específico e não devem diminuir a importância dessa mútua gratificação, que é a relação física, né? Então, é uma outra implicação dessa aliança. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 7, de 32 a 34, né? Deus aprova e ordena que a preocupação de cada cônjuge seja agradar ao outro. Então, Paulo fala no início que é melhor não se casar, permanecer como eu estou. Mas se você não consegue se dominar, que se case, né? Então, a partir do momento que você não é um eunuco, você decidiu se casar, então aí Deus permite, né? Como fala lá no versículo 32 de 1 Coríntios 7 até o 35, fala: pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente. Então, no versículo 35, eu estou lendo de novo. Então, a partir do momento que nós decidimos nos casar e entrarmos nessa aliança para espelharmos o relacionamento de Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que cuidar de como agradar a nossa esposa e de como agradar ao seu marido, né? Então, isso em todas as áreas, né? Deus em primeiro lugar e o seu cônjuge em segundo lugar, né? Honrar a aliança significa olhar para o casamento com os olhos de Jesus, né? Então, Jesus superou em muito o padrão da sua época com respeito à permanência da aliança, né? Existiam duas linhas de pensamento naquela época, que era a escola de Hillel, que era uma escola liberal. Basicamente, ele interpretava a palavra como qualquer coisa que incomodasse ao marido, ele poderia dar o divórcio para sua esposa. Qualquer motivo, qualquer motivo. E havia a escola de Shammai, que era uma escola mais restrita, e que ele achava que só por fornicação, só por relacionamento conjugal fora do casamento, e por nenhum outro motivo, era justificado a autorização do divórcio, né? Mas Jesus, quando trouxe esse conceito de aliança, de representação do relacionamento dele com a sua igreja, foi muito além dessas duas escolas, né? Ele trouxe de volta aquela visão do Éden, né? Aquela visão de no princípio Deus fez macho e fêmea, vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher, vão ser os dois uma só carne. É a dureza do coração que permitiu, que Moisés permitiu a carta de divórcio, mas não é assim desde o início. Então, Jesus trouxe de volta aquela conversa que a gente viu lá em Mateus 19, né? Quando no versículo 10 os discípulos falam: mas se essa é a condição do homem relativamente à mulher, é melhor não se casar. Aí Jesus fala dos eunucos, que isso aí é uma coisa que não é para qualquer um. Então, realmente, honrar ao Senhor Jesus no nosso casamento não é para qualquer um, né? Então, e quebrar essa aliança é prova de dureza de coração. É racionalizar, é ser egoísta, é ser covarde, não ter caráter para honrar o que prometeu, né? Então, o padrão para nós, discípulos do Senhor Jesus,
é um padrão muito alto, né? Ele exige uma intervenção sobrenatural, né? Sobrenatural. Nós não conseguimos fazer isso baseado nas nossas próprias forças. Honrar a aliança é buscar o melhor do cônjuge, mesmo que isso nos custe a sujeição, fazer o que nós não gostaríamos de fazer. Honrar a aliança é ser altruísta e generoso no relacionamento físico. É assumir a postura de Jesus em relação à permanência dessa aliança do casamento, né? Então, nós que proclamamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, nós devemos honrar e proteger a aliança a qualquer custo. A qualquer custo. Então, voltei com vocês aqui em termos de o que eu tinha para falar. Não abri para perguntas, nós não paramos, então nós chegamos ao fim do assunto sobre a aliança. Eu queria abrir, se você tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma coisa. Falei sem parar, né? Oi, eu tenho uma pergunta. Quem está falando? Meu nome é Bianca, Oi, Bianca. namorada do Vitor, por isso que tá a carinha dele aqui. Vitor Tô vendo, tô Micoli. vendo. Pode falar, Eu Bianca. sempre tive essa dúvida em questão assim, quando você é casado com uma pessoa e vamos supor que a mulher sofre abuso tanto físico quanto emocional, e ela tenta, busca tipo aconselhamento com o pastor, com psicóloga, de várias formas para que isso, né, se cesse. Mas não acontece e continua esse estado de abuso, né, físico ou emocional. Como que fica aí a questão assim, se seria correto essa pessoa se divorciar porque ela tá passando por abuso, né? Aí seria essa a minha pergunta. Excelente pergunta, Bianca. Nós vamos tratar sobre isso durante 1 hora no último encontro. Nós vamos falar sobre divórcio. Nós temos conversado bastante na liderança sobre isso. E eu vou responder a sua pergunta lá, tá bom? Eu espero que você esteja conosco. Tá ótimo. Eu não vou abrir agora, porque vai ser assunto de nós conversarmos lá e... Mais pra frente. Eu acho que nós estamos plantando aqui a base, nós estamos construindo a fundação. Que bom que você e o Vitor estão namorando e já estão participando de um assunto tão sério, né? Tão importante para a vida de vocês. Tá Eu bom, espero então, que vocês obrigada. depois, durante o noivado e ao longo de todos os anos de casados, vocês busquem isso para solidificar cada vez mais isso, né? Amém. Mas o que nós estamos fazendo aqui é olhando para o conceito de casamento e criando a fundação do casamento. Depois nós vamos passar pelas funções de cada um, o exercício do perdão, a importância do relacionamento sexual, depois vem as crianças, a parte de fazer discípulos dos nossos filhos, nossos discípulos. E aí, por fim, nós vamos entrar nesse assunto, porque vai ser a aula mais delicada, a aula mais, assim, que eu acho que eu vou jejuar no dia dessa aula para a gente poder conversar sobre ela, porque é realmente muito sério. Então, nesses 7 encontros, nós vamos estar criando a fundação para que nunca ninguém que participou desse grupo e que está investindo no seu casamento vá chegar a fazer a essa situação que a Bianca está levantando e que existe dentro das igrejas. E que talvez esteja acontecendo dentro da igreja fonte de Campinas, né? Infelizmente, as igrejas estão cheias de esposas com olho roxo,
As igrejas estão cheias de esposas sendo estupradas pelos seus maridos, né? Então, se Deus quiser, e a ideia de nós estarmos falando desse assunto é que haja um temor tão grande no coração dos homens que eles sejam homens de verdade mesmo, submissos ao Senhor Jesus, e homens que nunca levantem a sua mão para sua esposa, e homens que respeitem sexualmente as suas esposas, né? Então, a base, essa ideia de aliança é que a gente crie um pensamento tão forte que não chegue nesse ponto aí, né? Porque chegou nesse ponto porque alguém não está fazendo a lição de casa, né? Uhum. Quando o marido está batendo na sua esposa, primeiro, ele está sendo covarde, né? Ele está sendo desobediente a Deus. Não é assim que ele deve agir. Mas também nós não podemos isentar 100% a culpa da esposa nisso, né? Então nós não sabemos exatamente o que acontece naquele lar. Às vezes o marido chamado de frouxo, de um monte de coisas, ele sem domínio próprio, sem dependência de Deus, se afastando, né? Aquilo que a gente viu lá em Malaquias, aquilo que a gente viu culminando lá em 1 Pedro 3,7, né? O homem vai se afastando da sua comunhão com Deus, que chega uma hora que ele não tem mais domínio próprio e que ele perde a cabeça, e às vezes uma mulher gritando na frente dele, bate se for homem, ele deixa de ser um homem obediente ao Senhor Jesus, um homem que tem domínio próprio, um homem que é manso, que é irrepreensível, e ele peca, né? Então, a responsabilidade é toda dele com o ato que ele fez, e é toda dela com o ato que ela fez, de desafiar, né? Então, é um assunto realmente muito delicado, muito delicado. Nunca uma só parte tem 100% de culpa, né? Então, existem assuntos, assim, casos de o homem é alcoólatra, bate na esposa. Então, o homem é preguiçoso, não sustenta a sua família. Pô, ela não casou com um preguiçoso, mas agora ele é preguiçoso, ele não sustenta a nossa família. E uma das funções do marido é ser provedor do seu lar, né? Então, isso abre uma opção para eu deixar o meu marido, né? Ele está me batendo, ele está me humilhando verbalmente. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no último encontro, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Ok, Bianca. Mais alguma pergunta? Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Para mim foi ótimo estar com vocês. Fiquei feliz. E eu espero que vocês voltem na segunda-feira que vem para estarmos juntos novamente, tá bom? Eu vou encerrar com uma oração, tá? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos. Obrigado por cada irmão que esteve aqui conosco, ó Pai. Obrigado porque eu tenho certeza que a Tua palavra não vai voltar em vão. Que o Senhor está trabalhando nos nossos corações, que a boa obra que um dia o Senhor começou na vida de cada um de nós, o Senhor vai completá-la. Ajuda-nos, ó Deus, a honrarmos o Teu nome, a alegrarmos o Teu coração, a sermos obedientes aos Teus mandamentos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.